O primeiro, você mesmo refutou quando disse que Jó estava vivo. E aqui, ele falou que era um ato criminoso, entre aspas, citar uma fonte dizendo que era inteiramente falsificado e o autor era falso. E depois, reagindo ao debate, ele disse que jamais diria que é uma fonte falsa. Aí é contraditório mesmo. Aí larga a mão. Claramente, quando eu falo rezar pra santo, tô falando de pessoas... Até o Xandão tá admitindo aqui. Já falecidas, né? Canonizadas pela Santa Igreja. O que eu quero saber é, mostra um versículo... Aliás, você falou depois Apocalipse, né? O próprio Apocalipse também te refuta. Apocalipse 8:4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se ela subiu, é porque veio da terra, não porque já estava no céu. Ou seja, sempre que a Bíblia Bicho é mentiroso demais, eu já vou mostrar aqui, ó. Fala de santos, ela tá falando de santos aqui na terra. Se você abrir lá, 1 Coríntios... Bicho é mentiroso demais, ó, aqui ó, a própria Bíblia refutar o Lucas Manzoli. Aqui ó, vou ler o capítulo todo para contextualizar, né, já que a hermenêutica funciona assim, né, vamos lá. Versículo 1 até o 13. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Aí o João fala: eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus, foram-lhe dadas 7 trombetas. Vamos lá para a geografia. Deus está no meio, ele está sentado no trono. Em volta dele tem 7 anjos que assistem diante de Deus. Cada um tem uma trombeta. Olha lá. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto no altar com um turíbulo de ouro na mão. Certo? Tem um anjo perto de um altar de ouro, certo? E nesse altar, perto dele, tem um anjo e tem outro anjo. Um está segurando o turíbulo. Foram dados muitos perfumes para os que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante de Deus. Ou seja, os santos estão perante a Deus à frente do altar, que é feito de ouro. E quem está sentado no trono? O próprio Deus. Aí continuando aqui no quadro que ele fala: a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Os santos estão aonde? No altar de ouro. Os santos estão no altar de ouro. E o altar de ouro tá onde? Ele está diante do trono. E quem está no trono? O próprio Deus, diante de Deus. Aí continuou. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, que estava no lado do outro anjo, encheu com as brasas do altar e lançou por terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, ele pegou o turíbulo com os santos que já estavam lá em cima, certo? Porque para descer, lançou por terra, ele tem que estar em cima da terra, tá sobre a terra. Então os santos ainda estão em cima da terra. Então nesse momento, lançou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então 7 anjos tinham as trombetas, preparam-se para tocar, certo? O primeiro anjo tocou, saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra. De novo, os santos estão com quem? Com os anjos. Por quê? Porque eles estão no altar de ouro, que está diante de trono, que está no trono, Deus. Ou seja, eles estão no além. Segundo anjo tocou. Caiu novamente. Caiu, ou seja, a situação está no céu. Caiu então no mar, como que grande montanha ardente em fogo. Transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar. E pereceu uma terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu novamente. Eles estão aonde? Do céu que eles estão. Uma grande estrela, a arder como um facho, caiu de novo sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto.
Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo foi atingido então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que obscurecessem em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. E esta altura, minha visão, quem está narrando tudo isso? São João. São João está onde? Ele está no céu, está vendo tudo de cima. Aí ele fala aqui: na minha visão eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em voz alta, em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Ou seja, aqui é literalmente os santos estão no céu porque eles estão no altar de ouro que está diante de Deus. E o capítulo todo aqui fala só sobre o povo que está no céu assistindo o que está acontecendo na terra. Ou seja, não tem como os santos que estão na terra, recebendo todos esses abismos dos anjos, tocando as trombetas, todo mundo morrendo, e os anjos estão oferecendo orações a Deus. Não tem como. Lucas Mosoli foi refutado só com o capítulo 8 de Apocalipse.